Sua obra nos obriga à reflexão sobre como os entrecruzamentos online podem se tornar problemáticos e perigosos à medida que alimentamos cada vez mais esse sistema econômico poderoso, pois, por intermédio de softwares cada vez mais inventivos, as redes conjecturam identificar o que queremos e nos direcionam para o consumo em massa, o que acaba por mudar nossos gostos e assimilá-los por meio da vigilância que é exercida a partir dos rastros de nossas ações que permanecem fixadas na internet, organizando extensivos arquivos sobre nosso comportamento e modos de ser. Cardoso, em 2018, demonstra que traços de personalidade e atributos pessoais são predizíveis a partir dos registros digitais deixados em redes sociais. Dessa maneira, o que podemos interpretar é que existem imensas possibilidades de previsão dos nossos comportamentos a partir de questões elementares, tais como reações que fazemos no Facebook sobre algum produto ou uma mera pesquisa no Google sobre como presentear um amigo no Instagram. Um dos questionamentos centrais de Han é como a apropriação desses dados por determinadas empresas de mídia social causa impactos diretos no modo de agir dos indivíduos, sobretudo com relação à vigilância, o consumo hiperativo e a correspondência do descarte, ou seja, descartar na mesma medida do que se consumiu, já que os produtos apresentados através das redes se tornam supérfluos e efêmeros de um dia para o outro naquilo que o autor denomina de alienação de si mesmo, figurando-se no consumo exagerado de produtos ou entretenimento. Levando isso em consideração, Han indaga a forma pela qual nos relacionamos hoje e a que ponto nossos elos são plastificados dentro dos enquadramentos funcionais da internet, na qual compartilhamos a vontade mútua de vigiar uns aos outros. Desse modo, segundo o autor, tornamo-nos seres operacionais, acabando por se converter em um elemento funcional do processo de exibição de nossas vidas, já que os indivíduos se veem induzidos à exposição a todo instante. A necessidade de aclaramento presente pressupõe, com transparência recíproca, onde a sociedade submete os indivíduos a quase se adequarem em um comportamento padrão, de maneira que alimente o apetite por compartilhar partes cuidadosamente selecionadas de suas vidas pessoais na internet, mesmo não sabendo quem terá acesso. Nesse sentido, apesar de quererem se mostrar diferentes, acabam agindo todos iguais, sem a autenticidade que se imaginam no moderno da ação de se expor, pois a finalidade é produzir sempre a si mesmos. E um exemplo básico que poderíamos listar aqui é o fato da organização de nossas vidas ser baseada em torno das notificações de celulares e seus respectivos aplicativos, em que se é exigido dos indivíduos um imediatismo e uma correspondência constante e acelerada nas respostas, não cabendo ao ser um momento espontâneo e vazio. E nesse caso, observamos novamente um padrão, pois o estranho é o indivíduo que demora a dar respostas na mesma velocidade ou aquele que se ausenta dessa relação. Desse jeito, permitimos que a vigilância se intensifique e que esta seja usada para iluminar diariamente nossas vidas. É importante destacar que, para o autor, o processo de transparência vivo em nossa sociedade é gerado por meio de uma luz, e ele situa esse argumento em uma perspectiva histórica. Comparado, em outras palavras, Han diferencia o desejo da luz homogeneizadora, que torna tudo liso em nosso convívio, da luz que sempre gerou oposições ao longo da história. Para ele, essa luz, desde a antiguidade, através da Idade Média até o Iluminismo, dominou o discurso filosófico-teológico e exprimiu uma forte referência. Ela brota de uma fonte ou de uma origem exata na história do Ocidente, e o seu significado está em instâncias que obrigam, prometem ou proíbem, como Deus ou a razão. Por conseguinte, essa luz propicia o desenvolvimento de uma negatividade que age em termos de polarização e gera oposições. À vista disso, a luz e as trevas são igualmente originárias, onde a luz e as sombras se pertencem mutuamente. A luz da razão e a obscuridade do irracional ou do simplesmente sensível produz uma a outra. E é isso que é contrário à nossa sociedade, pois falta esta uma luz divina que implica uma tensão metafísica. Por isso, afirma-se que toda positividade é desprovida de transcendência. Segundo Han, a transparência não surge através de uma fonte de luz, é antes uma radiação sem luz que, em vez de esclarecer, tudo penetra e tudo torna transparente. A luz que conhecemos no mundo digital é penetrante e atravessa, homogeneizando e nivelando, enquanto a luz metafísica gera hierarquias e distinções. E cria, desse modo, ordens e orientações para novas configurações políticas, pois permite uma poliracionalidade ao invés de linhas de pensamento unidirecionais que induzem as ações convencionais.
Dessa luz homogeneizante nas relações, afirma que no inferno do igual, que iguala cada vez mais a sociedade atual, não mais nos encontramos com a experiência díspar, que pressupõe a transcendência, a radical singularidade do outro, ao terror da imanência instalado que transforma tudo em objeto de consumo. Então, isso é um trecho aí da resenha de Sociedade e Transparência do Byung-Chul Han, né? Hasta la vista, babies, e até a próxima.